da propaganda na internet, artigo 57A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Guarde bem o artigo 57A estratégico, porque diz: é permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Artigo 57B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas. Inciso 1. Em sítio do candidato, com endereço eletrônico, comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direto ou indiretamente em provedor de serviço de internet estabelecido no país. Inciso 2. Em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico, comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direto ou indiretamente em provedor de serviço de internet estabelecido no país. 3. Por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. Inciso 4. Por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por, a linha A, candidatos, partidos ou coligações, e a linha B, qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. Parágrafo 1º. Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral. Parágrafo 2º. Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. Parágrafo 3º. É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. Parágrafo 4º. O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos deverá contar com um canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 5º. A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000 ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Artigo 57C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. Parágrafo 1º. É vedada ainda que gratuitamente a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios, inciso 1, de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. 2. Oficiais ou hospedados por órgão ou entidades da administração pública, direta ou indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 2º. A veiculação do disposto neste artigo sujeito responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000 ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Parágrafo 3º. O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com o provedor da aplicação de internet com sede fora no país ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país, e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. Artigo 57D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores, internet, assegurado o direito de resposta nos termos das alíneas A, B e C do inciso 4, do parágrafo 3º do artigo 58 e do artigo 58A e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica. Parágrafo 2º. A veiculação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000. Parágrafo 3º. Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. Artigo 57-E. São vedadas as pessoas relacionadas no artigo 24 a utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes em favor de candidatos, partidos ou coligações. Parágrafo 1º. É proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos. Guarde bem, é proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos. Parágrafo 2º. A veiculação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000. Artigo 57-F. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação da propaganda eleitoral de candidato, de partido ou de coligação as penalidades previstas nesta lei, se no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de decisão sobre a existência de propaganda irregular, não tomar providências para a cessação dessa divulgação. Parágrafo único. O provedor de conteúdo ou de serviços multimídia só será considerado responsável pela divulgação da propaganda se a publicação do material for comprovadamente de seu prévio conhecimento. Artigo 57-G. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação por qualquer meio deverão dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de 48 horas. Parágrafo único. Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo previsto no caput sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 100.000 por mensagem. Artigo 57-H. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido com multa de R$ 5.000 a R$ 30.000 quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação. Parágrafo 1º. Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, punível com detenção de 2 a 4 anos e multa de R$ 15.000 a R$ 50.000. Parágrafo 2º. Igualmente incorre em crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa de R$ 5.000 a R$ 30.000 às pessoas contratadas na forma do parágrafo 1º. Artigo 57. L. A requerimento de candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto no artigo 96 desta lei, a Justiça Eleitoral poderá determinar, no âmbito e nos limites técnicos de cada aplicação de internet, a suspensão do acesso a todo conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições desta lei, devendo o número de horas de suspensão ser definida proporcionalmente à gravidade da infração cometida em cada caso, observado um limite máximo de 24 horas. Parágrafo 1º. A cada reiteração de conduta será duplicado o período de suspensão. Parágrafo 2º. No período de suspensão a que se refere este artigo, a empresa informará a todos os usuários que tentarem acessar seus serviços que se encontram temporariamente inoperante por desobediência à legislação eleitoral. Artigo 57J. O Tribunal Superior Eleitoral regulamentará o disposto nos artigos 57A e 57L desta lei de acordo com o cenário e as ferramentas tecnológicas existentes em cada momento eleitoral e promoverá para os veículos, partidos e demais entidades interessadas a formulação e a ampla divulgação de regras de boas práticas relativas a campanhas eleitorais na internet.